Presidente Lula, Zaidan, sancionou a Lei Geral do Esporte, vetou uma regra que reduz a indenização e vetou uma parte que era motivo de protestos dos jogadores. Durante algumas semanas, eles fizeram no início de cada partida do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, colocando a mão na boca, como se eles não estivessem sendo ouvidos por uma questão que lhes competia. Mas a Lei Geral do Esporte está valendo a partir de agora, Zaidan. A melhor coisa foi vetar esse dispositivo. Porque o que acontece? Você tem um contrato e se o clube interrompe aquele contrato, ele tem uma multa que não pode ultrapassar 400 vezes o salário, ou ele paga o restante do contrato. Faltam 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, aí você paga o restante. E os clubes, por intermédio de seus representantes lá no parlamento, e são vários, né? Muita gente ali ligada ao futebol, diretamente ligada ao futebol, muitos que foram presidentes de clubes. O que eles fazem? Eles resolvem, então, colocar ali na Lei Geral do Esporte o fim dessa indenização se o jogador, depois dessa interrupção do contrato, se ele arruma um outro clube com salário igual ou maior. Se for menor, você paga só a diferença. Olha só, e muita gente achou normal. Não, mas aí ele tem um novo trabalho, não é? Ele tem um novo trabalho e se for ganhar menos, o clube anterior paga a diferença. A natureza desses pagamentos desaparece nessa proposta. Porque o que acontece? Ele vai receber no outro clube pelo trabalho que ele vai fazer lá. Não há nenhuma relação com o trabalho anterior, com o que ele produziu antes e com o contrato. Se o clube interrompe, se o jogador interrompe, ele tem muito. O técnico, você viu o Atlético agora, é que depois teve uma composição, mas inicialmente o Atlético falou: queremos receber 16 milhões do Cudê, porque ele que quis ir embora. Aí o cara falou: não oficializei nada e tal, né? E eles estão tentando chegar num acordo. Não sei se já chegaram, tinha uma reunião hoje e tal. Agora, isso era uma armadilha e seria reduzir um direito óbvio, que é o direito de receber o que foi contratado. E se uma das partes, se não é comum acordo, quando há um comum acordo, se uma das partes rompe o contrato, o próprio contrato já estabelece o valor da rescisão unilateral. E aí você tem os parâmetros da lei. Até 400 vezes o que ele ganhava ou o restante do contrato, que geralmente é o que eles colocam nos contratos atuais. Agora, não pagar, porque ele tem um novo trabalho. O novo trabalho não tem nada a ver com isso. Ele vai receber o salário lá no novo trabalho pelo trabalho que ele vai fazer lá, pelo que ele vai realizar naquele clube. Não tem nenhuma relação. Tinha de vetar mesmo, fez muito bem vetar. Sem o menor cabimento, né, Zaidan? Com todo respeito, não tem cabimento. E interessante é que muita gente lia aquilo lá e achar, normal coisa nenhuma, pô. É mais um desrespeito ao trabalhador. Interessa ser trabalhador da construção civil, da indústria automobilística ou do esporte. É um trabalhador. E lembrando sempre que o trabalhador do esporte, na gigantesca maioria, ganha um salário bem aquém do que se imagina ou que se tem notícia daqueles que frequentam as manchetes, e aí sim tem salários muito maiores, e às vezes o legal é que essa foi de uma maneira democrática, que isso protege a todos, né? Os salários, claro. Quem tem contrato alto ou não. Mas principalmente para quem tem contratos medianos e baixos, que é a normalidade do futebol brasileiro, esse não tem onde se amarrar, ele precisa daquilo efetivamente, né? E aquele negócio, né, Ronald? O jogador, se você pegar 3 jogadores brasileiros, na média, né, 2 ganham até 2 salários mínimos. De cada 3 jogadores, 2/3 ganham até 2 salários mínimos. É que, claro, o noticiário trata do jogador do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Internacional. O noticiário destaca isso, né? Então fica parecendo
que isso é o normal. Isso é o que os milhares de jogadores profissionais brasileiros recebem. Não. A imensa maioria ganha até 2 salários mínimos. Isso segundo a CBF, porque ela tem todos os contratos lá registrados. É obrigatório você registrar na CBF cada contrato. Até para usar o jogador. Você tem o BID, que é autorização para uso esportivo, mas o contrato é registrado lá. Mas aí as pessoas acham que todo mundo é o Arrascaeta, né? É o Gustavo Gomes, é o Cássio. E não, esses caras são exceção da exceção, nata da nata da nata. E a grande maioria recebe muito pouco. E mesmo que recebe bem, e recebe que o clube considera que vale, né? E muitos desses jogadores eles dão um retorno fantástico, né? Os títulos que eles permitem que o clube ganhe, né? São imprescindíveis em certos títulos que enriquecem o clube, que dão dinheiro para o clube. Além do valor do direito econômico, pode ser negociado. Então, agora, esses também são protegidos e, claro, essa imensa maioria que ganha até 2 salários mínimos. Agora, o que é isso? É uma luta de capital e trabalho que se manifesta no Congresso. A imensa maioria ali, ela tem muito mais vínculo com o patronato, em todas as áreas. Na indústria, no comércio, na agricultura e no esporte. Não é? Agora, os jogadores não podem achar que está tudo resolvido, porque o veto pode ser derrubado. Então eles precisam continuar mobilizados. Só que é o seguinte, se o Congresso derrubar o veto, não adianta ficar com a mão na boca. Não adianta. É preciso algo claro, que impacte a atividade. Para! Na Argentina aconteceu por causa de atrasos de pagamento na segunda divisão, os jogadores da primeira divisão pararam. Eles estavam recebendo. Os da segunda divisão não estavam. Eles pararam. Pararam o campeonato da primeira divisão. Aí foi uma corre-corre. Não é? Aí os clubes, opa! E aí a federação já chegou nos clubes da segunda divisão, como é que é? Vocês precisam de ajuda, mas eu preciso da bola rolando aqui. Esse nível de engajamento é fundamental, né, Zé? Senão não tem como. É esse tipo. A pressão é não ter bola rolando, não tem outra forma. Claro, eles devem continuar aí com essas manifestações, porque conseguiram uma primeira vitória, mas se o veto for derrubado, e aí não há o que fazer. O presidente não pode retomar o assunto. Derrubou o veto, é a palavra final do Congresso. Aí sim, eu acho que eles têm de partir para uma decisão drástica, né?